Pai, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos dá. Te agradecemos por estarmos reunidos aqui nesta manhã para ouvirmos a Tua palavra e ouvirmos a Tua voz. Fale conosco, Senhor, ministra a Tua graça e a Tua bênção sobre a nossa vida. E que tenhamos uma semana vitoriosa na Tua presença. Amém. Amém. Amém, gente? Vamos começar? Olha, a Rose aqui comprou um selo. Obrigado, Rose. Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe. Acabou de mostrar. Rose comprou um selo. Muito legal. Deus abençoe você, Rose. Como eu disse para vocês aqui, está mostrando que você pode adquirir esse selo aqui na minha live no Instagram, e aí você vai estar abençoando a minha vida e o meu ministério. Tá bom? Bom, gente, vamos lá. Vamos conversar sobre o nosso tema. Estamos dando continuidade ao nosso tema, dando sentido à vida. Hoje é a 8ª parte já, né? São 10 ministrações, essa é a 8ª ministração. E hoje eu quero falar com vocês sobre lições do deserto. Sobre as lições do deserto. É o que eu quero conversar com vocês. Lembra que nosso último encontro, na quarta-feira, na quarta-feira passada, eu falei com vocês sobre 2 Samuel, capítulo 15. E nós vamos falar sobre isso também. Nós vamos conversar um pouquinho, porque eu até parei a ministração e falei, olha, segunda-feira a gente dá uma continuidade. A gente continua porque eu digo que Davi escreveu uma das poesias mais lindas do Velho Testamento, e é o que nós vamos ver hoje, na continuidade da história. Tá bom, gente? Obrigado, Mari. Obrigado, viu? Mari Spalaor comprou um selo também. Obrigado. Deus te abençoe, minha querida. Olha lá, vamos lá. A pergunta de hoje. O que é que nós podemos aprender nos desertos da vida, hein, gente? O que é que nós podemos aprender nos desertos da vida? Quais são as lições que nós podemos tirar, podemos aprender nos desertos desta vida? Vamos lá. Participem, por favor. Qual é a sua opinião? O que é que nós podemos aprender? A Eve Cardoso escreveu que somos dependentes de Deus. O que é que nós podemos aprender nos desertos da vida? Vamos lá, gente. A Lilian, total dependência. Luiz Maia, meu amigo, diz que dependência de Deus. A Alexandra disse, vou adquirir o selo. Eu acho que o selo só você adquire durante a live, viu? Pessoal que quer adquirir esse selo, você precisa, acho que, fazer durante a live. Depois eu acho que não é possível, é só durante a live. Essa é a novidade. Se você quiser abençoar minha vida e ministério, tem um selozinho aí que você pode adquirir. Mas vamos lá. Quais são as lições? A Mari colocou dependência de Deus. A Lene descreveu que não somos nada sem Deus. A Meire, corrigir os nossos erros. Lena, confiar no Senhor. A Edmélia, ter mais fé e crer no Senhor. A Fátima, que obedecer é melhor que sacrificar. Que Deus é Pai e não nos abandona nunca, por mais difícil que seja a situação. Aprendemos o que realmente tem valor. A ser pacientes porque o tempo é de Deus. Que nunca estamos sozinhos na presença de Deus. A Bea colocou confiar. O Ricardo, clamar por sabedoria. A Maria Botelho, confiar em Deus. Que mais? Estou lendo aqui o que vocês estão escrevendo, gente. Yuceia escreveu confiança. Muito bom. Aline, tudo é no tempo de Deus. Marisa escreveu o amor de Cristo por nós. Aprender a caminhar com Jesus, disse a Rose. A Sueli, o deserto faz parte da nossa vida, aprendizado e aperfeiçoamento.
Alessandra Biocati, sentir a presença de Deus. A Neuza, nos desertos é que a nossa fé é provada, confiamos mais em Deus. Olha só quanta coisa boa que a gente vai aprendendo juntos aqui, meus amigos. Olha quanta coisa boa. Meire, obrigado. A Meire comprou um selo aqui, gente. Obrigado. Valeu, Meire. Deus te abençoe. O que mais? Vamos lá, gente. A Beth Nery escreveu: sem Deus não conseguimos fazer nada. O Celso: deserto é lugar de aprendizado, ensinamentos e crer na total dependência de Deus. A Nancy: aprendi a persistir na caminhada. Muito bom, gente, muito bom. Muito legal a participação de vocês. A Vera Lúcia: depender mais de Deus. A Fernanda: que depois do deserto ele faz novas todas as coisas. É isso aí, minha amiga. A Giro da Gastronomia, amiga querida, disse: confiar, integrar e entregar tudo a Deus. O que mais? Olha, a Júlia comprou um selo. Obrigado, Júlia. Muito obrigado. Deus te abençoe, Júlia. Essa é a novidade aqui do Instagram, né? Que eu tô vendo aqui. Você pode adquirir um selozinho e você vai estar abençoando a minha vida e ministério. Obrigado. Que mais? A Rosângela: no deserto que sentimos a real presença de Deus. Muito legal, gente. Bom, vamos para o tema. A Maria Costa escreveu: aprendemos que todos podem nos abandonar, mas temos Deus que nunca vai nos deixar sozinhos. Alexandra: tempo de posicionamento. Tatiane diz que Deus sempre é fiel em todo o tempo. Muito bom, gente, muito bom. Bom, vamos lá, gente. Eu coloquei para vocês aqui o texto de 2 Samuel, capítulo 15, porque na última live nós falamos sobre esse texto. Nós discorremos a história do que aconteceu e eu vou ter que, claro, dar aqui um pequeno resumo para vocês, tá? Um pequeno resumo para vocês sobre essa história. A Ilceia comprou aqui um selo. Obrigado, Ilceia. Obrigado, querida. Então, o que nós podemos aprender nos desertos da vida? E este texto de 2 Samuel mostra uma história muito interessante, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essa história, né? E lembrá-los de como é que nós conversamos na última live. É um pequeno resumo da última live para a gente entrar na continuação do que nós vamos falar. Olha, o pessoal está comprando o selo aqui, ó. A Tati Japinha, a Rosana Garcia. Obrigado, gente. Adquirir esse selo. Vocês estão abençoando a minha vida. Já são 7 selos. Muito bom. 7 selos. Bom, gente, em 2 Samuel 15, narra a história de um homem que enfrentou uma grande luta e que aprendeu muitas lições na sua vida, né? Foi Davi, lembra que nós falamos sobre Davi? Gente, e não há lugar melhor para a gente aprender do que no deserto. Não há lugar melhor para a gente aprender do que no deserto. É exatamente no sofrimento e nas tribulações que nós aprendemos as maiores lições e as grandes lições da nossa vida. É em momentos assim que Deus, inclusive, nos ensina a humildade. No deserto a gente aprende a humildade. Existem muitos tipos de sofrimentos. Você pode sofrer, por exemplo, com a perda de dinheiro. Você pode sofrer. Ou com a perda de um emprego. Você pode sofrer com a crise no casamento. Você pode sofrer vendo um filho tomando rumos errados na vida. Você pode sofrer com uma doença que bate à porta da sua casa. Enfim, o sofrimento, gente, faz parte da vida. Porque como disse Jesus, no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Mas uma dor que talvez seja uma das mais difíceis de enfrentarmos é a dor da traição. Você já foi traído? Você foi traído por alguém que você confiava?
Você já foi traído por alguém que você amava? Já foi traído dentro da sua própria casa? Em 2 Samuel 15 fala de uma traição que Davi sofreu e Deus permitiu que ele fosse literalmente para o deserto aprender algumas lições. E tudo começou quando? Quando um dos seus filhos, chamado Absalão, que se rebelou contra o próprio pai. O próprio filho trai o pai. Imagina você, pai, que cuida do seu filho, que desde criança dá o melhor para ele, e depois ele cresce e ele vira a cabeça e trai você. Foi o que aconteceu. Veja, olha a história de 2 Samuel 15, gente. Olha a história que interessante. O que é que diz lá, que nós vimos na quarta-feira passada? Que naquele tempo, as pessoas vinham de todos os lugares de Israel para se aconselhar com o rei ou seus conselheiros. E Absalão, o filho de Davi, ele ficava na porta da cidade perguntando qual era a causa de cada pessoa. Então Absalão dizia o seguinte: quem dera tivesse um juiz na cidade. É isso que ele dizia na porta da cidade. E ele foi mais fundo na sua rebelião, que inclusive planejada por muito tempo. Ele começou a dizer às pessoas, amigos, que se ele fosse o rei, ele faria diferente. Ele começou a apunhalar o pai pelas costas. E o texto diz que Absalão começou a ganhar o coração do povo, até que ele formou um grande exército. E o impressionante, gente, é que Absalão não perdeu a sua religiosidade. Ele dizia temer a Deus. Ele conhecia a história de Israel, mas era um homem sem ética. Era um homem desobediente a Deus e estava traindo seu próprio pai. Isso nos mostra aqui hoje que nem sempre o fato de uma pessoa frequentar a igreja significa que ela está vivendo aquilo que a palavra de Deus diz. Não é verdade? Nem sempre. Só um minutinho aqui. Acho que tive um probleminha aqui, pera só um pouquinho. Um pequeno problema aqui no meu computador. Vamos lá que a gente vai continuar. Só teve um pequeno problema aqui no computador. Eu também estou transmitindo pelo Facebook. Então vamos lá, vamos continuar. Agora ajustou aqui, não vai ter problema mais. Bom, então eu disse para vocês que o que mostra para nós, a atitude de Absalão, mostra para nós ele era religioso. Isso fica claro para a gente que frequentar uma igreja não significa que a pessoa está vivendo a palavra. Né? Agora, a segurança e situação política de Davi ficou tão insustentável, gente, tão insustentável, que ele decidiu fugir da cidade. Porém, permaneceram com ele alguns fiéis, como por exemplo Itai. Que era alguém ético, era gente ética, gente séria, que ficou do lado de Davi. E o texto diz que Davi, ele sai da cidade, ele sobe o Monte das Oliveiras chorando, com a cabeça coberta em sinal de humilhação e com os pés descalços. Imagine o rei abandonando o seu próprio reinado, no qual Deus o colocou. Não foram os homens que colocaram Davi naquele reinado. Foi Deus que o colocou. Foi Deus que o ungiu. E agora ele, como rei, abandonando, gente, o seu próprio reinado no qual Deus o colocou. Que cena deprimente, que cena triste.
E enquanto Davi está fugindo, ele recebe uma outra notícia. Qual foi essa outra notícia? Que um dos seus principais conselheiros, Aitofel, nome da pessoa, nome deste homem, Aitofel, uma pessoa que ele confiava, também o traiu. É traído por Aitofel. Davi então coloca a vida deste homem diante de Deus. E aqui tem uma lição linda para nós. Desde a sua história com Saul, o seu antecessor, Davi nunca retribuiu os ataques que recebeu. Davi nunca se vingou. Aliás, gente, isso é bíblico, né? Porque Jesus disse: aquilo que vocês querem que façam a vocês, façam aos outros. Isso é bíblico. Se hoje tem alguém perseguindo você, se alguém é seu inimigo, se alguém ataca você, se alguém sente ódio de você ou tem feito coisas terríveis contra você, deixa eu dizer algo importante. Nunca pague com a mesma moeda. Nunca faça isso. Nunca pague com a mesma moeda, mas ore a Deus e entregue essa pessoa nas mãos de Deus. Que é a melhor coisa. Enquanto Davi estava caminhando, gente, apareceu um homem chamado Simei. E ele começou a atacar pedras. Esse tal de Simei começa a tirar pedras em Davi e amaldiçoar Davi. Olha que coisa, um dos homens fiéis de Davi disse o seguinte: vamos matar esse homem. Mas Davi, olha a resposta de Davi. Davi disse assim: não façam isso não. Pode ser que este Simei, que está tirando pedras em mim, me amaldiçoando, que está me humilhando, me difamando, pode ser que ele veio da parte de Deus para me ensinar alguma coisa. Olha a atitude de Davi. É impressionante a resiliência de Davi, a sua competência emocional e a sua capacidade de aprender. Não é à toa que Davi, apesar de pecador como eu e você, ele foi chamado na Bíblia de um homem segundo o coração de Deus. E por quê, gente? Porque Davi foi um homem quebrantado. Ele foi um homem quebrantado. Davi era um homem que errava sim, mas que permanecia buscando a Deus. Isso é impressionante, gente. E tem um momento na história que Davi, ele diz a um dos seus auxiliares, ele diz o seguinte: olha, volta para Jerusalém, tenta ajudar os que ficaram lá, porque eu vou ficar no deserto. Se o Senhor me permitir voltar para minha terra, eu voltarei, disse Davi. Mas se ele não quiser, será feita a vontade de Deus. Que atitude linda, gente. Que atitude correta. Atitude digna. Encarar a vida da forma como Davi fez. Isso é impressionante, é impressionante. Mas, veja, não pensa que ele estava vivendo uma vida fácil. Não. O rei agora, Davi, estava fora do palácio, estava no deserto, estava sofrendo, estava chorando, estava angustiado. Davi foi traído pelo seu próprio filho. Ele nem é mais rei. Absalão se proclama rei de Israel. E é sobre essa dor que Davi vai abrir o coração para Deus e escrever um dos poemas mais lindos da Bíblia. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia ver o poema que ele escreve diante dessa história de 2 Samuel 15? É o Salmo 63. Olha o que é que diz. Salmo 63, se você quiser abrir comigo. Olha que poema lindo que Davi escreve agora, nesse momento que ele estava vivendo. Olha só. Ele diz assim: ó Deus, tu és meu Deus. Eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água, diz Davi. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, diz Davi. O teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei. E em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como quando tem um rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti.
Penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma pega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos, descerão às profundezas da terra, serão entregues à espada e devorados por chacais. Mas o rei se alegrará em Deus, todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas as bocas dos mentirosos serão tapadas. Uau! Que forte, que lindo esse poema. Que lindo esse poema, gente. Na verdade, o Salmo 63. Salmo 63. Lindo poema. Bom dia, meu amigo Edson Farias. Beijão, meu amigo. Saudade de você. Que lindo esse poema, gente. O que é que Davi teve que aprender naquele deserto, pessoal? O que é que Davi teve que aprender no deserto? Gente, o que é que nós podemos aprender nos desertos da vida? Você está enfrentando algum deserto? Gente, o deserto é uma escola. E por mais que a gente não entenda, por mais que a gente não compreenda, Deus permite passarmos pelos desertos. Quem aqui já não passou por problemas e dificuldades, por desertos dessa vida? Talvez você pense, por que uma pessoa precisa sofrer no deserto? Por quê? Gente, porque Deus conhece a nossa natureza. Deus conhece a gente. Mas um fato maravilhoso é que Deus, Ele vai junto conosco ao deserto para nos ensinar. Você não vai sozinho, Deus vai com você para te ensinar. Então, nesta manhã, eu quero mostrar para vocês algumas lições que Davi aprendeu. E essas lições que Davi aprendeu podem nos ensinar hoje. Quais foram as lições que Davi aprendeu no Salmo 63? Quais foram as lições? Deixa eu te mostrar alguns caminhos aqui, algumas lições, se você quiser anotar. Olha só. A primeira lição que Davi aprendeu, olha só. O deserto levou Davi a refletir sobre a sua vida. Anote isso, por favor. O deserto levou Davi a refletir sobre a sua vida. Veja, o sofrimento, essa foi a primeira lição. O sofrimento, gente, nos faz pensar. Salomão, o maior sábio da história, inclusive filho de Davi, ele disse que era melhor ir a um velório do que numa festa. Porque o velório nos leva à reflexão da vida e da existência. Foi no deserto, gente, que Davi refletiu sobre a sua história, sobre o seu reinado, sobre a sua vida, sua vocação, sobre o seu ministério. Foi no deserto que Davi aprendeu no silêncio. Nesse mundo a gente já não tem mais silêncio. Nós chegamos em casa e já ligamos o som, ligamos a TV, ligamos o computador. A gente não tem mais silêncio. Nós estamos acostumados com o barulho. E o barulho não deixa a gente pensar. É por isso que eu gosto muito de fazer as minhas caminhadas, às vezes sozinho, para ter esse tempo de refletir, de pensar, né? De refletir sobre a minha vida, sobre o meu ministério, sobre tantas coisas. É muito importante, porque o barulho, gente, não deixa a gente refletir. O barulho não deixa a gente pensar. E é tão importante você parar, ter um tempo com você mesmo, para você pensar, para você refletir. Então no deserto, esse deserto levou Davi a refletir sobre a sua vida. Agora ele estava sozinho ali no deserto. A primeira coisa que Deus quer que você faça diante dos problemas que você está vivendo é que você pare, que você reflita, que você pense, que você descubra para que você foi feito. Quais foram os dons e os talentos que Deus te deu? Pense. Qual é a tua vocação? O que é que Deus quer de você
O que é que Deus quer de você? Apenas que você seja um frequentador de igreja? Esquenta-banco de igreja, como a gente costuma falar? Hein? É o deserto que nos faz refletir, gente. É o deserto que nos faz questionar. Se você está passando hoje por uma dor, por uma tristeza, um sofrimento, uma tribulação, eu convido você hoje a parar, pensar, refletir, redescobrir o propósito da tua vida em nome de Jesus. Faça isso. Então, essa foi a primeira lição que Davi aprendeu no deserto. O deserto levou Davi a refletir sobre a sua vida. Qual foi a segunda lição que Davi aprendeu? Você quer anotar? O deserto levou Davi a buscar mais o Senhor. O deserto levou Davi a buscar mais o Senhor. Anote isso. O deserto levou Davi a buscar mais o Senhor. No versículo 1 do texto, no versículo 1, o que é que diz, gente? Olha só, Davi disse assim: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti numa terra seca, exausta e sem água. Veja, gente, nós sentimos mais sede quando a secura é maior. Então, nós buscamos mais a Deus no sofrimento. Quando tudo está indo bem na nossa vida, as contas estão pagas, os relacionamentos estão caminhando bem, relacionamento com os filhos e o relacionamento conjugal está em dia, os filhos estão num bom caminho, a gente costuma deixar Deus em segundo plano. Infelizmente, parece que essa é a nossa natureza, gente. A gente se acomoda, a gente diminui a nossa leitura bíblica, a gente já não ora como orava antes. Enfim, a gente se acomoda. É o deserto, gente, é o deserto que nos leva de volta à presença de Deus. O deserto serve para que você se aproxime mais de Deus e não se distancie, mas se aproxime mais de Deus. E Davi percebeu que a única coisa que lhe restava fazer era ir para as mãos amorosas do Senhor. E se você hoje está passando por um deserto, gente, meu amigo, minha amiga, gente querida, se você está passando hoje por um deserto, é uma grande oportunidade que Deus está te dando de ter mais comunhão com Ele, de o buscar com mais intensidade, de ser mais amigo dEle, de ouvi-lo mais. É por isso que Deus deixa o ser humano ir para o deserto. Então a segunda lição aqui que Davi aprende, que nos ensina, é que o deserto levou Davi a buscar mais o Senhor. É o versículo 1 que nós lemos do Salmo que ele escreveu. Eu te busco intensamente, ele dizia. Olha a terceira lição. Você pode anotar a terceira lição que podemos aprender nessa história? O deserto levou Davi a compreender o amor de Deus. Anote isso. O deserto levou Davi a compreender o amor de Deus. O deserto nos leva a compreender mais o amor de Deus. Você pode até estar perto de Deus, é verdade. Mas você tem que compreender uma coisa. Você precisa compreender uma coisa, é que Deus te ama. Você precisa compreender isso. Você pode estar perto de Deus, é verdade. Mas você tem que entender isso. Você precisa compreender isso, que Deus te ama. Se nós não compreendermos este amor, gente, não adianta nada. O que é que Davi disse no versículo 3? Olha o que ele diz no versículo 3. O teu amor é melhor do que a vida. O teu amor é melhor do que a vida. Ele compreende o amor de Deus. Foi lá no deserto que ele entendeu o amor de Deus. E depois Davi, aqui no mesmo texto, no versículo 8, ele disse: a tua mão tem me sustentado.
É no deserto que nós compreendemos este amor. É no deserto que você vai entender que você é muito importante para Deus e que a mão dele está sobre a sua vida. O que é a mão de Deus sobre a nossa vida? O que é? É a bênção dele. Quando você falar que a mão de Deus está sobre alguém, você está dizendo o seguinte: a bênção de Deus está sobre esta pessoa. Então, meus amigos queridos, na hora do sofrimento, parece que o diabo está te massacrando, não é verdade? A gente tem essa sensação que quando nós estamos sofrendo, o diabo entra, deita e rola e nos massacra. Ele ataca a sua estima, ele diz que você não vai conseguir, ele diz que você é um fracassado e vai fracassar ainda mais, ele diz que você não é digno, ele diz tanta coisa, gente, para nos derrubar, para nos massacrar. Mas, gente, é no deserto que o nosso Deus intervém, abençoa e diz: eu amo você, você é importante para mim. É no deserto, gente. Aleluia por isso. É nesse deserto, é no meio da dor e do sofrimento que a gente entende o quanto Deus nos ama e que deu a vida do seu Filho Jesus por causa de nós. É no deserto que a gente entende. Quer ver uma outra lição no deserto? Você quer ver uma outra lição? Anote aí. A quarta lição. Anote a quarta lição. Veja. O deserto manteve Davi na santidade. O deserto manteve Davi na santidade. Olha, meus amigos, o deserto pode ser uma grande oportunidade para você chutar o balde, não é verdade? O deserto pode ser uma grande oportunidade para você acabar com tudo, chutar o balde. Alguns dizem o seguinte, quando estão enfrentando o deserto, tem pessoas que dizem o seguinte: ah, é? Deus me deixou sofrer? Deus deixou isso acontecer na minha vida? Ele fez isso na minha casa? Tirou o meu trabalho? Então agora eu vou viver do meu jeito. Não quero saber. Eu vou viver do meu jeito. Porque não vale a pena ser fiel, não vale a pena ser dizimista, não vale a pena servir a Deus, não vale a pena me entregar na obra, não vale a pena. Eu estou decepcionado com Deus. Tem gente que faz isso. E é exatamente isso que o diabo quer que você faça quando você estiver no deserto. Mas Davi, amigos, ele disse: a minha alma apega-se a ti. É o versículo 8, deixa eu ver aqui. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me sustém. A minha alma apega-se a ti. Veja, na hora do sofrimento é que você tem que permanecer em Deus. No verso 3, ele renova seu voto com Deus, dizendo: os meus lábios te louvarão. Os meus lábios te louvarão. Não importa o que acontecer, meu irmão, minha irmã, continue louvando e adorando ao Senhor. Foi o que Davi fez. Diante do deserto, diante da situação que ele estava vivendo, ele disse: os meus lábios te louvarão. Continue louvando a Deus. E nisso tudo, Davi se manteve íntegro. E o que é ser uma pessoa íntegra? O que é uma pessoa íntegra? Você sabe me dizer o que é ser íntegro? Ser íntegro é uma pessoa que não peca? Que não comete algum erro na vida? É isso? Isso é ser íntegro? Não. Não. Uma pessoa íntegra é aquela que é capaz de dizer: olha, eu errei. Diante de Deus. Ela é capaz de assumir o seu erro diante de Deus e pedir perdão. O deserto produz isso. O deserto produz esse tipo de santidade. Em outras palavras, amigos, Deus estava dizendo o seguinte, Davi estava dizendo: Senhor, eu quero permanecer perto de ti e te louvar para sempre.
É isso que Davi estava dizendo diante de Deus. Em outras palavras, eu quero permanecer perto de ti e te louvar para sempre. Essa é uma grande lição que nós podemos aprender nos desertos. O deserto manteve Davi na santidade. O deserto nos mantém na santidade. Quer ver um outro ensino que a gente pode aprender aqui hoje? O quinto, anote aí, número 5. O deserto ensinou Davi a revigorar a sua fé. O deserto ensinou Davi a revigorar a sua fé. Anote isso, por favor. Anote isso. Anote isso. Gente, não tem nada melhor do que passar pelo deserto e sair revigorado. Sair fortalecido na fé. Davi, ele disse lá no versículo 9, interessante, ele diz o seguinte, olha só, ele diz, aqueles porém que querem matar-me serão destruídos, descerão às profundezas da terra. Ele está dizendo assim, eu tenho certeza do livramento do Senhor. É isso que ele está dizendo. Eu tenho certeza do livramento do Senhor. Aqueles que vierem contra mim, quiserem matar-me, serão destruídos. Eu tenho certeza do livramento do Senhor, aleluia. Sabe por que nós podemos dizer isso, gente? Nós podemos dizer, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, versículo 5. Foi no deserto que Davi apurou sua fé. Foi onde ele aprendeu a confiar mais em Deus. Amigos queridos, a fé extrapola toda a ciência, porque a fé trabalha com a certeza dos fatos que se esperam. A fé de Davi foi revigorada, porque ele sabia que Deus lhe daria vitória. Ele sabia. Ele tinha essa certeza. Eu não sei qual é o tamanho da doença, eu não sei qual é o tamanho do problema financeiro, eu não sei o tamanho da crise dentro de casa, mas uma coisa eu te asseguro, você é mais do que vencedor, você já tem a vitória em Cristo Jesus. Pode ser que a vitória não seja como você pensa, isso pode acontecer, mas Deus te ama e Ele vai te dar o que é melhor para a tua vida. Isso você pode ter certeza. Eu vou repetir isso. Eu vou repetir, para que você entenda bem o que eu estou dizendo. Eu não sei qual é o tamanho do seu problema, da crise que você está enfrentando. Mas uma coisa eu sei, que você já é mais do que vencedor e que você já tem a vitória. Porém, esta vitória pode ser que não aconteça do jeito que você pensa, do jeito que você imaginou. Mas Deus te ama e Ele vai te dar o que é melhor para a tua vida. Isso você pode ter plena convicção. O que Ele fizer vai ser o melhor, mesmo que você pensava que era de um outro jeito. O deserto, gente, apura a nossa fé. O deserto nos faz confiar em Deus. O deserto, gente, nos leva para debaixo das asas do Altíssimo. Glória a Deus por isso, glória a Deus. E eu quero deixar uma sexta lição com vocês. Se você quiser anotar essa sexta lição que a gente aprende diante desse texto, diante desse poema tão lindo que Davi escreveu quando estava enfrentando um deserto na sua vida, veja, a lição que eu deixo é a seguinte, que nós podemos aprender. No deserto, Davi redescobriu o seu valor e a sua vocação. Anote isso, por favor. No deserto, Davi redescobriu o seu valor e a sua vocação. Olha o que ele diz no versículo 11. No versículo 11, ele diz: mas o rei se alegrará em Deus. Quem era o rei? Era ele. Em outras palavras, ele está dizendo assim: eu sou rei. O rei aqui vai se alegrar em Deus. Eu sou rei. Eu sou rei. Olha que interessante essa declaração agora de Davi. Como é que Davi
podia se imaginar rei naquela situação. O filho havia tirado o reinado dele. Alguém disse aqui para mim, por favor, coloque todos os ensinamentos. Eu vou repetir no final desse encontro, eu vou repetir os ensinamentos, tá bom? Como é que Davi, gente, podia se imaginar rei naquela situação? Absalão, seu filho, já havia se declarado rei de Israel e já estava sentado no trono do seu pai. Olha só, ele estava com o povo e com o exército nas suas mãos. Como é que Davi diz que ele é rei? Como? Gente, isso é uma questão de fé. Porque Davi entende que quem me ungiu foi o Senhor. Isso é maravilhoso. Quem ungiu Davi não foram homens, não. Foi o Senhor que ungiu Davi. Quando você tem consciência de quem foi que te chamou e onde Deus te colocou, você não teme. Porque só Deus pode te tirar. Podem fazer o que quiser com você. Podem falar o que quiser de você. Ninguém tira se Deus não permitir. Porque se Deus colocou, homem nenhum poderá tirar. Homem algum poderá tirar. Então Davi tinha essa consciência. Eu sou rei, ele dizia. Eu sou rei. No deserto ele ganhou essa convicção maior. Ele sabia que quem tinha ungido foi Deus. Foi Deus. Então, gente, eu sei que por vezes nós já pensamos em abandonar tudo. Já pensamos em jogar a toalha. Quantas vezes na nossa vida, não é verdade? Eu acho que eu não sou o único aqui neste encontro que já pensou em jogar a toalha, em desistir, em abandonar tudo. Acho que todos nós. Mas é nesse momento que o Senhor olha para você, que o Senhor olha para nós e diz o seguinte: ei, Ronaldo, ei, Ilma, ei, Daniele, ei, Cleusa, ei, Gessales, ei, Marlene. É nesse momento que ele diz: ei, eu te chamei. O teu lugar é aí, e quem vai te sustentar sou eu, diz o Senhor. Não desista, não saia da onde eu te coloquei. Percebe, gente? É isso que Deus vai dizer. É nessa hora, é nesse momento nosso de angústia, de aperto, de incertezas, que Deus diz: ei, meu filho, eu que te chamei. O lugar aí é teu. Eu que vou te sustentar. Não fique com medo, não fique inseguro, não desista, não saia da onde eu te coloquei. O deserto, amigos, mudou a visão de Davi, transformou a mente deste homem, porque o Evangelho faz isso. O Evangelho muda a gente, muda a nossa mente. O deserto deu um novo ânimo e uma nova motivação a Davi. No deserto a gente redescobre a nossa vocação. Então olhe hoje para o deserto pelo qual você tem passado com uma certeza. Qual é? Que Deus continua reinando, Ele está no controle. Ele sabe de tudo que está passando e aquele que te chamou te sustentará. Aquele que te chamou te sustentará. Você crê nisso? Então, eu pensei aqui nesse texto algumas lições. A gente poderia tirar mais lições. Eu peguei 6 lições. Foram 6. Que eu deixei as lições aqui para vocês, para nós refletirmos. Quais são as lições do deserto? Primeira, o deserto leva a gente a refletir sobre a nossa vida. Segunda lição, o deserto nos leva a buscar mais a Deus. Terceira lição, o deserto nos leva a compreender o amor de Deus. A quarta lição, o deserto nos mantém na santidade. Quinta lição, o deserto nos ensina a revigorar a nossa fé. E a sexta lição, é no deserto que a gente redescobre o nosso valor e a nossa vocação.
Aí estão as lições que a gente pode aprender com Davi. Ele aprendeu essas lições. Ele aprendeu. Que possamos aprender também. Eu quero concluir essa mensagem com vocês. Eu quero concluir pensando com vocês no seguinte. Você sabe qual foi o fim dessa história? Sabe qual foi o fim da história, gente? Porque nós não chegamos no fim, né? Nós falamos tudo o que aconteceu, o filho traindo o pai, roubando o trono do pai, Davi indo para o deserto. Mas qual foi o fim? O que deu dessa história toda? Sabe o que deu? Vou contar na próxima live. O que você acha? Vocês querem saber hoje o que deu? O que aconteceu? Ou na próxima live? Me respondam aí. O que aconteceu? Qual foi o desfecho? Qual foi o fim da história? O que é que vocês querem? Seja hoje ou na quarta-feira. Olha lá, a Luciane disse na próxima. A Val hoje, a Simone hoje. Débora hoje, Cleusa hoje, todo mundo hoje. Vocês são curiosos, gente. Como vocês são curiosos. A Sara disse hoje. A Lena, hoje. A Roseli na próxima. A Eve Cardoso, conclua. A Kátia que foi assim, olha, eu que resolvo. Ela disse, você que resolve. A Fernanda, próximo capítulo. A Alexandra disse, hoje, uai. Ela é mineira, né? Hoje, uai. Vamos lá. Olha, gente, não, é o seguinte, eu vou contar hoje, vai. Eu não vou deixar vocês curiosos, não. Eu vou contar hoje. Vou contar. eu vou contar o que aconteceu, para nós orarmos em cima do que eu vou falar aqui. Tá? Qual foi o fim dessa história? Olha só, presta atenção agora. Um desfecho de tudo. Olha aqui para mim. Presta atenção, o que aconteceu, gente? Qual foi o fim dessa história? Qual foi o fim? Gente, vamos lá, tomar um copo d'água. Enquanto isso, só lembrando vocês que tem uma novidade aqui, tem esses selos que você pode comprar. Agora na live, você comprando um selo, você vai estar abençoando a minha vida e meu ministério. Então está aqui. Adquira, já tem 9 pessoas que adquiriram selos. Se você quiser adquirir, faça isso. Você vai estar abençoando a minha vida e ministério. Tá bom? Mas vamos voltar. Qual foi o fim da história? A Bíblia diz que Davi voltou para o trono em Jerusalém. Porque foi Deus que o chamou. Porque quando... Veja, presta atenção. Quando Deus coloca, ninguém tira. Quando é Deus que abre a porta, ninguém fecha. Quando é Deus que dá, ninguém toma. Quando é Deus que age, ninguém impede. Quando é Deus que faz, ninguém pode desfazer. Quando é Deus que ordena, ninguém desmente, gente. Ninguém desmente. Eu fico assim impressionado com os crentes. Se tivessem no lugar de Davi, muitos crentes iam dizer assim, está acontecendo isso porque fizeram uma obra de macumba. Colocaram meu nome na boca do sapo. É alguma obra de feitiçaria contra a minha vida, é olho gordo, é a inveja, é isso. Não é verdade? Crente fala isso. Meus amigos, vocês não têm noção. Vocês não têm noção, às vezes, tantas mensagens que eu recebo de pessoas perguntando essas coisas. Quando as coisas não vão bem na vida das pessoas, elas logo dizem, ai Ronaldo, será que alguém está jogando alguma praga? Meu casamento não está indo bem. Será que não é um voodoo? Será que não é alguma obra de feitiçaria? O meu trabalho não está fluindo como deveria. Será que alguém está com inveja lá no trabalho e me olhando com inveja e por isso que a coisa não vai? Eu pergunto para você, Davi pensou isso, gente?
Você vê no texto de Davi dizendo isso, fizeram para mim uma macumba, fizeram feitiçaria contra a minha vida, e olha só onde eu cheguei, estou no deserto porque fizeram isso contra mim. Não, gente, não. Porque Davi entendia, como eu preciso entender e você também precisa entender, que quando Deus coloca, ninguém tira. Quando Deus abre a porta, ninguém fecha. Não tem demônios, não tem circunstâncias, não tem pessoas que podem impedir o agir de Deus. Deus é maior. E se Deus é por nós, quem será contra nós, queridos? Quando é Deus que dá, gente, ninguém tira, ninguém toma. Não tem ninguém para tomar. Então, se está acontecendo alguma coisa de ruim na sua vida, não é questão de obra de macumba. Deus está permitindo isso na sua vida para te ensinar, como Deus permitiu na vida de Davi. Deus permitiu essas situações com ele. Não é por causa de obra de feitiçaria, mas Deus permitiu porque Deus queria ensinar lições no deserto, lições preciosas para que Davi amadurecesse, para que Davi crescesse e se tornasse uma outra pessoa. Entende? Entende, queridos? Gente, quando é Deus que age, ninguém pode impedir. Ninguém. E aí, lembra de Simei? Eu falei sobre Simei, aquele homem que amaldiçoou Davi, que jogou pedras em Davi. E Davi falou assim, olha, não mexa com ele, né? Os amigos de Davi falaram, vamos matar esse cara, vamos matar. Davi falou, não mexe com isso, não vamos mexer, não. Deixa, porque de repente Deus está querendo falar alguma coisa para mim através dele. Lembra desse homem? Que jogou pedra em Davi, amaldiçoou, falou palavrão, xingou, praguejou. Gente, olha só o que acontece com esse homem. Quando ele sabe que Davi está voltando, ele corre, se ajoelha na frente do rei e pede perdão. Pediu perdão. Aquele homem que praguejou, que jogou pedra em Davi, agora corre, se ajoelha na frente de Davi e pede perdão. Abisai, um soldado, ele disse o seguinte, como é que este homem está aí? Ele amaldiçoou o rei. Esse homem deve morrer, porque ele amaldiçoou o rei. Mas Davi, a Bíblia diz, queridos, que Davi manteve a mesma postura, gente. A mesma postura. E ele disse, Abisai, o rei está voltando, hoje é dia de alegria. Abisai, eu estou voltando. Hoje é dia de alegria, não vamos matar não. E Davi perdoou este homem que praguejou ele. E abençoou a sua casa ainda. Perdoou Simei e abençoou a casa dele. Olha que coisa, gente, que história. Agora aí você pergunta, e Absalão? E Absalão? Gente, Absalão, aquele que traiu, que decepcionou e roubou o trono do pai, a Bíblia diz que ele foi ferido numa batalha e ele morreu. E aí olha que interessante também, chegou um mensageiro e disse para Davi o seguinte, todo feliz, né? Olha, Absalão, que tanto te machucou, que tanto te feriu, que tanto traiu você, está morto, Davi. Ele foi levar as boas notícias para Davi de que Absalão havia morrido. E aí sabe o que aconteceu? Sabe qual foi a reação de Davi? Davi não se alegrou, não. Davi não disse, aleluia, glória a Deus, Absalão, meu filho, morreu porque estava tentando me matar, tentando roubar o meu trono. Não, a Bíblia diz que Davi chorou. E sabe o que ele disse? Ele disse, Absalão, meu filho, quem me dera eu ter morrido no teu lugar. Olha a atitude de Davi. O filho havia traído. E ele diz isso ainda. Absalão, meu filho, quem me dera eu ter morrido no teu lugar. Você consegue entender por que Davi era chamado do homem segundo o coração de Deus? Você consegue entender agora? Por que Davi era chamado de homem segundo o coração de Deus? Porque ele era capaz de perdoar quem quase destruiu a sua vida e a sua casa. Gente, que lindo isso na vida de Davi. Ele era capaz de perdoar. Sabe onde seu caráter foi lapidado assim? Sabe onde?
Foi no deserto do sofrimento. Pois é. E aí eu pergunto aqui para a gente encerrar e orarmos juntos, que eu quero orar por você diante do deserto que você está passando. Eu pergunto, você está passando por um deserto? Você está passando por dores, por dificuldades, por lutas, por tribulações? Se você estiver passando, dê graças a Deus, porque Ele vai usar esse deserto para te abençoar, para te trazer mais perto dEle, para aumentar a tua fé, para restaurar a tua vocação, para derramar graça sobre você e para dar um novo sentido à sua vida. Em nome de Jesus. E que seja assim, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos, nesta manhã, colocando estes meus queridos diante de Ti. Tu sabes os problemas que eles têm enfrentado, as dificuldades, os desertos pelos quais eles têm passado. O Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe como tratar com cada um de nós. Mas a Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como é bom saber que o Senhor ainda reina. O Senhor tem o controle do universo. Tudo está nas tuas mãos. Tu és o Rei do universo, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E nós confiamos em Ti. E nós queremos aprender também estas lições, como aprendemos hoje, como ouvimos hoje, as lições que Davi aprendeu diante do deserto que ele enfrentou. Senhor, queremos aprender também, queremos ter este mesmo olhar que Davi teve, o mesmo ensinamento, Senhor, que Davi teve. Nós queremos também aprender e sermos ensinados por Ti. Derrama a Tua graça, Senhor, sobre cada um de nós, que possamos aprender a confiar no Senhor, confiar mesmo enfrentando lutas e dificuldades, confiar que o Senhor está à frente de todas as coisas e que o fim é bom, porque a Tua palavra diz que os pensamentos que o Senhor tem ao nosso respeito são pensamentos bons, são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um futuro bom, um futuro glorioso, um futuro de conquista, de vitória, porque é no Senhor que nós somos mais do que vencedores. Abençoa os meus irmãos, guarda a vida deles, Pai. Aqueles que estão enfermos nesta manhã sejam curados em nome de Jesus. Oh, Pai, sejam restaurados na sua saúde física, sua saúde mental, emocional. Sejam libertos em nome do Senhor Jesus. Onde eles estiverem, que o Senhor esteja guardando e livrando de todo o mal. Abençoa, Senhor. Guarda a entrada e a saída de cada um dos meus queridos irmãos. Que a Tua graça, o Teu favor, a Tua paz seja abundante em cada família, em cada casa, Senhor, em cada lar. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão enfrentando problemas e dificuldades financeiras, que o Senhor abençoe, que o Senhor abra portas, que o Senhor dê a toda sorte de provisão, em nome do Senhor Jesus, porque a Tua palavra diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, nada vai faltar à nossa mesa, nada vai faltar à nossa casa, porque o Senhor está nos guardando, nos livrando, nos protegendo. O Senhor está conosco, o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É o que diz a Tua palavra, que os meus amigos recebam provisão que vem do alto, que vem do céu, que vem do Pai das luzes, que vem de Deus, que vem do Senhor Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus eu oro, pedindo que toda sorte de bênção e toda sorte de provisão esteja presente na vida e na família dos meus irmãos. Que eles tenham um dia abençoado, uma semana abençoada, que eles sejam protegidos, guardados por Ti de todo ataque, de toda maldade, de toda contaminação, que eles sejam abençoados em tudo que eles fizerem, tudo que eles colocarem as mãos para fazer, sejam abençoados. O trabalho seja abençoado, família abençoada, ministério abençoado. Que assim seja, Pai.
Em nome do Senhor Jesus, eu declaro, Senhor, bênção de Deus sobre cada um dos meus queridos irmãos. E que assim seja, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.